Com a gente aqui para tomar café hoje, a pneumologista, doutora Miriam Silva. Doutora, bom dia, bem-vinda. Doutora, por que essa mudança de estação muda o comportamento e o corpo de quem tem problemas respiratórios, alergias respiratórias? O verão foi embora ontem, é o primeiro dia do outono hoje. Por que isso mexe tanto com a gente? Bem-vinda, bom dia. Vamos tomar café, doutora. Bom dia, Douglas. Olha, a chegada do outono faz com que os pacientes que tenham alergia tenham realmente uma piora. Isso porque a gente já pode até notar a mudança do clima. A gente tem um clima mais chuvoso, com maior umidade. Algumas plantas também liberam mais pólen nessa época. E aí, a depender da região, aqui a gente tem uma umidade maior, que favorece com que tenha mofo, e esse mofo piora as alergias respiratórias. Em lugares que são mais secos, como na região sul do país, o clima fica muito seco e também piora a qualidade do ar. E aí, o que fazer? De jeito a gente sabe que não tem 100%, mas a gente pode minimizar os sintomas dessa chegada da nova estação? De que forma? Isso. As alergias, elas não têm cura, mas o que a gente precisa fazer é fazer um controle, principalmente controle ambiental. Então, cuidar de filtro de ar-condicionado, abrir as janelas para manter a luz do sol entrando nos ambientes. E aí, além disso, tem um acompanhamento com o especialista, porque as alergias elas não têm cura, mas elas têm tratamento. Elas não têm cura, têm tratamento, e se a gente não cuida, ela incapacita até a gente para trabalhar no dia seguinte. Porque se acorda mal demais, um espirro se transforma em uma dezena, né? O corpo sente, dá uma moleza, não é fácil lidar no dia a dia com alergia, né, doutora? Isso. As alergias, elas causam espirros, coriza, coceira nos olhos, dão aquela sensação de mal-estar e aí praticamente incapacitam a pessoa a trabalhar. Inclusive hoje, elas se assemelham muito com o quadro de Covid, com o quadro de viroses. E aí, normalmente as pessoas acabam perdendo o dia de trabalho por causa disso. Doutora, a senhora já deu algumas dicas, eu vou pedir outras. Tipo, eu tenho alergia, mas tenho um animal dentro de casa. Complica? Eu tenho alergia, mas tenho tapete na minha sala, tapete no meu quarto. Isso. Não dá, né? O cuidado com o ambiente é o primeiro cuidado que todo mundo que tem alergia respiratória tem que ter. Então, evitar os ambientes, que os ambientes tenham poeira e tenham mofo e que tenham pelos também. E aí isso vai incluir o quê? Evitar que animais subam nas camas, que permaneçam no ambiente, principalmente que a pessoa passe maior tempo, que evitar infiltrações, então tem que manter a estrutura da casa, ver telha para ver se não tem infiltração, aproveitar também verificar tapete e bicho de pelúcia, que criança tem muito. E as crianças são uma população que são muito afetadas pelas alergias, então a gente tem que evitar. Doutora, outra coisa muito comum, e é um erro absurdo, é sentir qualquer alergia, correr para a farmácia e se automedicar. Isso acontece muito. Tem um antialérgico que funcionou para fulano, se você tomar, vai ficar bom. A gente vai na internet, o doutor Google lá, um monte de coisas, inclusive até um monte de remédio que pode funcionar para você. Coisa que só um especialista pode fazer, né, doutora? Isso. Cada tipo de alergia, cada tipo de pessoa vai ter um tipo de tratamento adequado. Um medicamento diferente. Isso. Por quê? Porque tem pessoas que têm reações a algum tipo de medicação e aí toda medicação ela tem um efeito adverso que pode acontecer e o especialista é a pessoa que vai saber lidar com as situações mais diversas e tem que passar a medicação que vai ser mais adequada para cada indivíduo. Doutora, a gente está no finzinho da pandemia e você vai ao trabalho, essa época de chuva, você vai no transporte público. Qual seria a recomendação? Todo mundo fecha a janela, né? Ninguém vai se molhar. A gente está no finzinho dela, da pandemia. Qual seria a sua recomendação? Vai no transporte público, usa máscara, já que o ambiente vai estar fechado, pode ter espirro, pode ter complicação e problema? Isso. O uso de máscaras, principalmente em ambientes fechados, ele ainda é uma indicação e para quem tem alergia principalmente. Primeiro porque os próprios resfriados, eles tendem a piorar o quadro alérgico
Então você evita de você se contaminar e você evita também de contaminar os outros, porque você não sabe se quando você começa a espirrar, você não sabe se vai ser só uma crise de rinite, por exemplo, ou se você está já com quadro de uma infecção respiratória. Doutora, a alergia ela já desenvolve enquanto você é criança, lá pequenininho, ou também pode desenvolver quando você é criança, ou quando você já está na idade adulta? E que estalo, que despertar é esse? Normalmente, as crianças em fase escolar são as pessoas que são mais afetadas. No entanto, os adultos também podem ser. As alergias, elas incluem tanto a rinite quanto a asma. E aí, existem quadros de asma, por exemplo, que evoluem só na fase adulta. Mas, assim, com certeza as crianças são mais afetadas. Como saber que tipo de alergia eu tenho? É poeira, é mosquito, crustáceo, tem aquele exame, né? Gostaria que a senhora falasse sobre isso, como é que se faz? Pronto. Esses exames para avaliação da alergia são feitos com alergologistas, geralmente, e aí são colocados os alérgenos na pele da pessoa, que são um prick test. E aí o próprio especialista vai avaliar quais são as substâncias que você tem alergia. Fora isso, uma análise do dia a dia já faz com que a gente perceba algumas situações que servem de gatilho para essas crises. Tem pessoas que têm esses problemas respiratórios, essas alergias, e vão lá na farmácia e compram, e ficam o tempo todo, né? Com aqueles sprays no nariz, né? Outros com aquelas bombinhas que colocam o tempo todo. Não é recomendado de jeito nenhum. E por que não? Como eu disse, a medicação é indicada para cada tipo de situação e cada tipo de medicação diferente. Aquela medicação que geralmente o pessoal coloca, que é um desobstrutor das vias aéreas, ela inclusive pode até viciar, que são medicações que elas são vasoconstrictoras. Elas fazem com que alivie naquele momento o sintoma, mas que elas não estão tratando. Dá uma mascarada bem legal, né? E aí acaba que as pessoas usam pelo resto da vida. Usaria 1, 2 dias, no final das contas, a gente vê assim, paciente usando vários anos. O corpo está condicionado àquilo, né? Isso. Doutora, para a gente fechar, outono chegou, como eu falei, estamos no primeiro dia dele. Para quem tem alergia respiratória, qual é a recomendação? Atenção. Pronto. Cuidado com o ambiente sempre. E se você tem alergia, procure um especialista para ser acompanhado e para poder fazer o manejo adequado da sua saúde. Cada caso é um caso, né? Isso. Doutora Miriam, um beijo para a senhora, bom dia e até a próxima, tá? Obrigada, até a próxima. Até mais. Tchau.